Se aproxima, gente boa. Estamos aqui conversando mais um Trocando Ideia, eu e meu amigo Santiago Fontoura. Como não poderia deixar de ser, gostaríamos de abrir o programa de hoje desejando os nossos sinceros sentimentos, o nosso sincero pesar aos amigos íntimos e familiares do prefeito Bruno Covas. Vamos deixar claro, para não parecer hipocrisia, a nossa visão política sempre esteve diametralmente opostas, ou pelo menos em campos opostos, à do prefeito Bruno. Mas entendemos que a política é um assunto de esfera pública e, nesse momento, nós temos uma família e amigos enlutados. Bruno é conhecido em São Paulo pela sua cordialidade, mesmo com os adversários, não é porque morreu. Eu conheço uma pessoa do Conselho de Direitos dos LGBTs que falou isso, fez um post se despedindo de Bruno e dizendo que sempre que precisou falar com ele, foi tratado com a maior cortesia. Tá? Isso é típico dos políticos profissionais. Bruno vem de uma família de políticos, neto de governador, e conviveu intensamente com o avô quando foi governador, porque ele se mudou para o Palácio, deixou de morar com os pais, em Santos, e se mudou para o Palácio dos Bandeirantes. É isso, Santiago, a residência oficial do governador de São Paulo? São Paulo, Mudou-se para o Palácio e acompanhou intensamente o mandato do avô, a quem era muito ligado, e que também foi vitimado de câncer. Durante a final da Libertadores, eu critiquei Bruno por ter editado um decreto com medidas bem restritivas da cidade de São Paulo, mas não pelas restrições, mas por ter feito isso e em seguida ter ido ao estádio de futebol. Acho que foi o estádio Palmeiras, afinal, ou foi o Pacaembu. Não, foi no Maracanã, jogo único. Ou foi em Brasília? Foi no Maracanã. Foi no Maracanã. Único, exatamente. Tendo esse desenlace, eu entendo, Bruno. Ele e o filho santistas, ali não foi o político, foi um pai que sabia que a morte poderia estar próxima e quis desfrutar, deixar de legado ao seu filho uma saudosa recordação. Então é isso. E dizer que, como na música de Chico César, eu peço que Deus me livre da maldade de gente boa. Tá? Quando o filho do governador Alckmin morreu, ex-governador agora, à época governador, piloto de helicóptero, que não tinha nenhum envolvimento com política, eu me livrei da maldade de gente boa, porque algumas pessoas da minha rede virtual apareceram comemorando a morte. E ali, para mim, não está um governador. Está um pai enlutado. E eu jamais, como pai, vou tripudiar do luto de um pai que perde seu filho, porque isso é antinatural. O natural, por mais que nós sintamos, eu já enterrei meu pai, com quem eu me dava muito bem, mas foi a lei natural da vida. A lei natural da vida é que meu pai vá antes de mim, porque ele veio antes de mim. Tá? Vamos começar abordando a CPI. Santiago, eu proponho que a partir dessa semana nós criemos um selo. Tá? O selo Vangarten, eu não sei a pronúncia, tá correta? Por favor, você pronuncia certinho. Qual a pronúncia do nome desse? Eu acho que é isso, Vangarten. Só deixando claro, não estou criticando sobre o nome de ninguém, só não querendo saber se eu estou pronunciando corretamente. O selo Fábio Vangarten de esperteza, tá? Que é outro jeito. Dá uma entrevista à Veja, querendo livrar a cara do presidente, compromete o ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, nessa entrevista, é chamado para a CPI, fica entre a cruz e a espada, para não usar um dilema do baianês que não seria permitido. Não sabe se dá algo, cai em outra coisa, mas não... Quando eu vi o Weigarten naquela situação, eu digo, rapaz, ele não sabe se dá ou se cai. Foi bem isso. Tá? Depois você se sentiu idiota, porque tem dia que a gente faz as idiotices, ninguém tá livre disso. Aí você tá aí em si. Lembre do Vangarten que seu dia vai melhorar. Sabe que me lembrou depois do Vangarten? Lembra daqueles comerciais do Polishop? Aquela parte preta e branca? Tá tudo errado quando o cara tá tentando lavar alguma coisa. E depois a colorida tá tudo certo quando ele usa a ferramenta que o Polishop tá vendendo. O depoimento do Weigarten lembrou a parte preta e branca do comercial do Polishop. Né? Então... Por favor, Santiago, nos traga aí o que você viu de principal nesse depoimento. Aliás, nós vamos relembrar umas coisas.
CPI é uma comissão provisória, temporária, tá? Comissão parlamentar de inquérito, pode ser da Câmara ou do Senado, a CPI do Covid, ou mista. Ela é protagonizada pelo Senado Federal, então tem só senadores. Ela não tem o poder de punir ninguém. Ela reúne provas, investiga e encaminha as denúncias ao Ministério Público. E o Ministério Público, de acordo com o foro de cada uma das pessoas, vai indiciá-los. No caso do Pazuello, que ainda não depois, vai depois essa semana, e do Weingarten. Weingarten está sem cargo também, não está? Tá. Então, no caso desses dois, é encaminhada à justiça comum, porque eles têm foro comum, eles não têm foro privilegiado. Então, a comissão pode durar 6 meses, prorrogáveis por mais 3. Tá? Santiago, como eu havia te falado, por favor, nos traga aí o que foi que você viu no depoimento desse rapaz. Muito esperto. Rapaz, o depoimento do Weingarten, já para começo de conversa, ele infringiu o artigo 342 do Código Penal. Porque quando você... Eu estou lendo aqui o artigo. Mentir, negar, calar verdade como testemunha em juízo arbitral. A situação não está fácil para ele. Não está fácil para ele. Não está fácil para o governo, porque ele acaba colocando o governo numa berlinda, de fato. Foi uma situação extremamente constrangedora. Eu estava assistindo na hora. Foi um negócio constrangedor. A ponto do presidente da CPI, o Omar Aziz, do PSD, o presidente, ele para. Tem hora que ele para a CPI, praticamente. Ele diz, olha, está uma situação desconfortável, porque o senhor está dizendo exatamente o contrário de tudo que disse na revista. Foi quando Randolph Rodrigues, da Rede, né, do Amapá, do Partido Rede, pediu. E, aliás, para mim, é o menos experiente, mesmo Rodolfo. Mas Randolph, um político muito competente, né? Um sujeito muito competente. Mas, assim, ainda assim, ele é o menos experiente e ali está um ninho de cobras. Aquela CPI foi montada só com político de peso. Isso. O Randolph só tem menos experiência porque tem menos idade. Mas é altamente qualificado, né? Como os outros são mais velhos, tem mais tempo de estrada, de caminhada, de jornada. Isso. Só lembrando, Santiago, que esse depoimento do Weingarten foi quarta, não é isso? Na terça foi o do Lauro Grande. Terça foi o Barra Torres. Barra Torres, foi na terça. Mas só para fechar o de Weingarten, só esse detalhe que o Randolph faz, que é que o Randolph pede que a revista Veja publique o áudio original da entrevista, né? Porque o que ele fala? Para quem não viu, para quem não acompanhou, acho que todo mundo acompanhou. Mas para quem não viu, não acompanhou, o Weingarten, na entrevista, em resumo, ele diz que o Ministério da Saúde é incompetente. Ele deixa claro isso, que o Ministério da Saúde é incompetente. E aí, durante a CPI, ele disse que não falou isso, que aquilo foi a Veja que fez, que é a coisa de vender, que não sei o que, aquela conversa. Só que, poucas horas depois, chega na mão dos senadores o áudio. E aí, meu velho, aí Renan pede prisão, Renan, que é o relator, né? Pede a prisão do sujeito. E o cara não esboça nenhum. O cara não esboça nada. O pedido da prisão foi depois que receberam o áudio. Não. Primeiro teve quando ficou claro que ele estava mentindo, o Renan foi enfático dizendo que talvez seja necessário pedir a prisão dele. Isso foi antes. Quando veio o áudio, aí de novo veio à tona essa conversa. O Omar Aziz, na minha opinião, muito acertadamente, não deu voz de prisão para ele, porque pode se dar voz de prisão ali. Porque a gente teve uma pequena discordância. Talvez eu não tenha entendido o seu ponto de vista. E você sabe, a gente tem temperamentos diferentes. Sim. Às vezes eu tendo a ser mais enfático, até mais raivoso, mais belicoso. Sim. E você mais diplomático. Me explique por que você acha que o presidente Omar Aziz acertou. Acertou, porque se ele decreta a prisão ali, primeiro, viraria uma espetacularização da CPI, que por si já vira um espetáculo, né? Porque tem aquele bate-boca, o próprio filho do Bolsonaro teve lá, chamou o Renan de vagabundo.
Então, já tem. Então, se ele faz isso, espetaculariza o evento ali. Segundo, se ele faz isso, ele ia ser cobrado também por prisões que teriam que ser retroativas. Por exemplo, o Queiroga, que é o atual ministro, descaradamente mentiu, ficou ali enrolando, não respondendo as perguntas e mentiu. Ele também mentiu. Podia ter sido preso. É porque a Eri Weingarten foi mais escandalosa. Então, quando ele faz isso, tem um jogo político aí, porque a CPI é política. Então, quando o presidente da comissão ele pensa, não, vamos com calma, não precisa, não vou decretar, porque ele sabe, tem outra coisa, Bruno. Ele sabe que a situação do cara, o cara tá lenhado, porra. O cara não tem saída para Weingarten, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Ele mente em juízo arbitral. Ele vai ser preso, ele vai ser enquadrado. Então não precisa. Foi encaminhado um pedido no Ministério Público Federal. Uma denúncia do fato dele ter mentido na CPI. Então não precisa, foi o que o Marisa falou. Não sou eu, não vou trabalhar, não vou ser carcereiro aqui. Ele estava certo, então ele tem que ir com calma, tem que ir devagarinho, porque essas coisas precisam ser assim aos poucos. Porque isso acabaria. E outra coisa, rapidinho. Isso seria arsenal para Bolsonaro, isso. Ele sabe disso. O presidente sabe disso. O presidente Omar Aziz. Você me convenceu. E olhando friamente, tem uma outra questão que você não tocou. Com o pedido de prisão do Weingarten ali, os futuros depoentes vão se portar de uma maneira muito mais cuidadosa, controlada. Só atrapalharia todo o encaminhamento da CPI. Ele foi prudente de maneira muito acertada. Porque, como eu falei, a situação do Weingarten já está complicada. E o mais importante, que eu digo, mais importante porque vai esclarecer as coisas, ele complicou a vida do governo federal. Olha, ele teve a cara de pau de dizer que aquela propaganda que foi veiculada em março do ano passado, dizendo que o Brasil não pode parar, logo que chega a pandemia no Brasil, em março eles veiculam a propaganda, um vídeo, dizendo que o Brasil não pode parar, né? Contra o isolamento social. Março de 2019, né? 2020. Março de 2020. Março de 2020. Ele era o secretário de comunicação na época, o Weingarten. Aí ele teve a cara de pau de na CPI dizer que ele não tinha conhecimento daquilo, que não foi autorizado por ele, porque na época ele estava doente de Covid, ele tinha pego Covid logo no começo, e ele estava em casa de licença. Quer dizer, então, peraí, então o cara não tem gerência sobre aquilo ali? Ele não era o secretário? E o detalhe, a secretária de comunicação na época, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu da propaganda ser veiculada. E o que a SECOM, a Secretaria de Comunicação na época, justificou foi que não, foi apenas um vídeo teste. Foi um vídeo experimental. Não foi um vídeo oficial. Conversa fiada. Isso é conversa. Então, assim, são vários fatores que levam o Weingarten a entrar numa situação praticamente irreversível. Ele possivelmente vai ser preso. Ele não tem cargo público, não está mais no governo, né? Não tem nada que dê segurança a ele ali. Acabou. Dificilmente ele vai escapar dessa. Agora, o mais importante do que isso é o que vai ficar para o governo daqui em diante. Porque abriu uma porta aí. Foi o que você falou no começo, né? Ele vai para tentar segurar a onda do presidente e aí, meu irmão, arregaça tudo. E não era da vontade dele arregaçar tudo. A verdade é essa. Ele não queria. Não. Ele é extremamente fiel ao presidente, tá? Ele fez aquilo numa tentativa de jogar no colo do Pazuello. Eu não sei se com a vontade do Pazuello, se combinados. Eu acredito que sim. Ele não tem cara de um sujeito. Você sabe o que o bolsonarismo me lembra? Você tem ali, é muito complexo, muita gente em torno do presidente. Então, os diversos grupos vão agindo independentes uns dos outros, é o que me parece, de uma maneira, às vezes, um tanto atabalhoada, sempre na intenção de livrar o presidente, mas eles vão agindo, e de repente um faz uma merda, e depois a outra galera corre atrás. Parece que assim, tem ali 4, 5 grupos, não são rivais, não são concorrentes, não é isso que eu estou dizendo, né? E ali está todo mundo tentando blindar o presidente, e parece que falta uma coordenação, alguém que coordene aquilo. Rapaz, e no Barra Torres, mais alguma coisa sobre o Weingarten? Não, vamos para Barra Torres, acho que é importante, foi antes. Gosto muito quando alguém tem
como é que eu posso dizer, a grandeza de caráter de dizer que errou. Tá? Que ele fala, né, que ele participou Exatamente. daquelas manifestações, ele estava com o presidente lá no começo da pandemia, não foi? O presidente aglomerando. Exatamente. Que ele disse que ele viu que tinha feito besteira logo após aquela manifestação. Tanto é que depois você não vê ele mais nenhuma. Não tá. E você vê ele publicamente, sempre de máscaras. Ele é o presidente da Anvisa. É o presidente da Anvisa. E aí, mais uma vez, trouxeram uma coisa que foi a possibilidade de incluir na bula da cloroquina. Isso foi muito grave, cara. Que é bom para a Covid. E aí ele coloca uma coisa que eu nem sabia no depoimento. Para você mudar a bula de um remédio, você entra com um pedido na agência reguladora do país, do laboratório que inventou o remédio. Isso. Tá? E o que foi que... Assim, aí eu comecei a pensar. Durante a pandemia de Covid, testaram vários remédios já existentes para combater o vírus Covid. E o que é que chamou a atenção? O mais promissor até aqui foi um remédio que é utilizado em câncer de pulmão, que ainda está sendo estudado. Tá? Toda vez que surge uma doença nova, você pega uma coisa em comum que muitos pacientes, especialmente na fase inicial da Covid, tinham, era infecção dos pulmões. Pelo menos os que eram hospitalizados. Então, o raciocínio foi lógico. Se ela causa infecção do pulmão, quais são os remédios que a gente usa para tratamento quando as pessoas chegam aqui com outros problemas de pulmão? Sim. Vamos investigar se esses remédios também servem para atacar esse vírus, que não o vírus, mas pelo menos os efeitos que o vírus faz. Sim. E aí, estão estudando, e eu achei um depoimento muito firme. Nós até aqui estávamos acostumados a militares sempre automaticamente alinhados com o governo, muitas vezes beirando a tosquice, em muitos momentos. Algo... Tá, desculpa a expressão, mas é vexatório mesmo. Sim. Tá? E... Teve um detalhe... Tem um detalhe que me chamou a atenção do depoimento do Barra Torres, que é o seguinte: pairava sobre a cabeça de todo mundo aqui, que tem uma visão crítica sobre o governo, o fato de que parecia que a Anvisa estava aparelhada pelo governo federal. Eu não estou afirmando nem estou negando isso. Porém, quando o Barra Torres dá aquele depoimento, e que no depoimento dele na CPI da Covid, tudo que ele fala é o contrário, é o exato oposto de tudo que o presidente prega. E de que os ministros da saúde do presidente fizeram. Isso, e principalmente o Pazuello, o pior de todos foi o Pazuello nesse caso. Então, como ele fala o contrário do que o presidente prega... Porque o Mandetta e o Taixe saem por não quererem fazer aquilo que foi pedido. Por não quererem, porque não tinham autonomia para trabalhar, pô. E isso. O Pazuello estava ali alinhado. Então, o presidente é contra o isolamento, o Barra Torres que é a favor do isolamento, tudo, a questão da cloroquina, tudo. O cara fala o exato oposto do que o presidente prega. Então, isso dá um certo alívio para a gente, ver que a Anvisa parece estar no caminho certo, não parece estar tão aparelhada assim. Outra coisa, o Barra Torres tem um mandato fixo até 2024, se eu não estiver enganado. Então, ele não pode ser trocado. Eu não estou falando disso nem... Ele não precisa da grana, ele já é vice-almirante, não estou falando de se sustentar. Mas isso ao contrário dos ministros da saúde, em que podem ser trocados a qualquer momento, o presidente da Anvisa é mandato fixo. Aí. Tá? Isso deixa ele um pouco à vontade para poder, né, falar o que tiver de falar e não ficar não ficar pisando em ovos para ficar falando. Eu acho que ele acaba sendo muito revelador porque ele envolve as vidas das pessoas por conta da pandemia. Porque fica claro ali que pelo menos 5 ofertas da Pfizer foram negadas pelo governo. O que o governo alega é que não havia o que eles chamam de segurança jurídica. O que é a segurança jurídica que eles estão falando ali? É que entre as cláusulas que a Pfizer coloca, entre as cláusulas, ela não se responsabiliza por efeitos colaterais por conta da vacina. Aí você pensa, não, tudo bem, parece até realmente algo plausível o governo ter esse cuidado, parece até um cuidado do governo. Só que isso é muito estranho, porque
como é que México, Chile, Costa Rica e Estados Unidos, esses 4 pelo menos, só esses 4 aqui, ao todo foram 110 países que fizeram a compra da Pfizer antes do Brasil fechar. O Brasil só fecha acordo com a Pfizer em março desse ano, de 2021. A primeira oferta, as conversas começam em maio de 2020 e a primeira oferta acontece no dia 14 de agosto. Oferta que eu estou falando com números. O valor que era de $10 por dose, e 500 mil vacinas em 2020. Seriam 500 mil vacinas em 2020. A primeira oferta é 14 de agosto. Daí em diante, o governo federal começa a negar. Inclusive, tem uma fala de Cajuru, senador Jorge Cajuru. Ele deu uma entrevista rápida em algum lugar aí, se complicou todo um áudio que ele vazou na conversa dele com o presidente. Cajuru aí, ele se sentiu apertado e agora está começando a atacar. Estava defendendo o governo até outro dia, agora está atacando. Aí ele disse que teve um dia que o cara da Pfizer estava lá no palácio, chegou lá 8 da manhã, foi embora 8 da noite. Passou o dia todo lá e o presidente não o recebeu. E ainda tem uma coisa mais grave. Um dos encontros em que o cara da Pfizer... Foi o Amado Batista? É isso que eu ia falar. Teve um desses, foi que o presidente estava com o Amado Batista, rindo, isso em plena pandemia, o pau comendo aí, gente morrendo, um caos no país. Ele estava com o Amado Batista no mesmo dia que o cara da Pfizer estava esperando ele para ter uma outra reunião, para tentar convencer ele a comprar, porque, deixando claro, o cara da Pfizer falou, o Carlos Murilo falou na CPI, procuramos o Brasil porque demos prioridade para os países com maior quantidade de pessoas que vivem naqueles países, né? Países muito populosos. Então o Brasil está entre esses países populosos. E ele disse assim, e procuramos porque, em função da grande demanda, da grande procura, procuramos o Brasil logo para saber se o Brasil queria comprar ou não as doses da Pfizer. O resultado foi, o Brasil só fecha em março desse ano o acordo com a Pfizer. Os Estados Unidos, um exemplo de um país que fechou com a Pfizer, apesar dessa questão da segurança jurídica, os Estados Unidos começa a vacinar dia 14 de dezembro. A gente começa a vacinar em fevereiro. E não foi por causa de Bolsonaro. Foi graças a João Dória, ao governador de São Paulo, João Dória. O Brasil começa a vacinar em fevereiro. Quanta gente podia ter sobrevivido de dezembro a fevereiro? Então, eu acho que até o depoimento do Carlos Murilo, ele é muito revelador nesse sentido e ele é o mais grave, porque ele lida com nossas vidas. Vou lhe dizer, Bruno, o depoimento do Carlos Murilo compromete a CPI, que dali precisa sair algo. Entende? Não dá para dali, como a gente se acostumou a dar em pizza, como a gente fala aqui. Não, aquilo vai ter que sair algo dali, porque aquilo é muito comprometedor. Apesar de tudo atrapalhada, eu acho que o depoimento do Barra Torres ele compromete mais o governo até que o do Weingarten. Sim. Porque são coisas mais sérias que o Barra Torres traz. Então eu acho que foi muito barra pesada o depoimento do Barra Torres. E vamos esperar. Agora, eu acho que a confirmação do terceiro depoimento da semana, que foi o do Carlos Murilo, o representante da Pfizer, eu acho que o depoimento dele tem um peso equivalente ao do Barra Torres. Porque na CPI tudo ganha uma outra dimensão. Dimensão jurídica, inclusive. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que existe possibilidade daí da CPI sair impeachment a partir desses depoimentos todos que já temos? E depois vamos falar um pouco dos que virão essa semana, mas eu tenho um juízo mais ou menos se pode ter impeachment ou não. Eu penso o seguinte: o impeachment ele é muito mais político do que jurídico. Aí, hoje, o presidente Bolsonaro conta com o apoio do Centrão. O Centrão ele é muito volátil. O Centrão ele encarna bem o que o político profissional quer se reeleger. Qual é o cálculo que se faz? Estar junto com o governo faz com que eu tenha acesso a cargos e a parte do orçamento, e facilita a minha eleição. Qual é a conta que se faz? Quando
esse custo de apoiar o governo dificulta a eleição. Sim. Então, estar associado a esse governo vai dificultar a minha eleição? Vai. Então eu pulo fora. Então, eu não posso te responder agora. O que eu posso te responder vai depender de quanto a CPI vai derreter a popularidade do presidente. Pronto. Então a gente continua preso ao que sempre foi no Brasil, né? Os impeachments no Brasil, de Collor e de Dilma. Exatamente. Né? Tem uma outra questão que é a seguinte: os dois impeachments de Collor e Dilma, antes de abrir o processo, você já tinha um governo formado com os vice-presidentes, tanto com Itamar quanto com Temer. Então, quando você abre o processo, tanto que nenhum dos dois, você teve uma ameaça de ruptura. Eles tomam posse, nomeiam as pessoas, exoneram as outras, e toca a vida. Eu acho difícil o impeachment, mas as coisas mudam. Eu acho que a questão determinante é o quanto essa CPI vai derreter a popularidade do presidente. Sim, o Rodrigo Maia falou recentemente, essa semana, que ele disse assim, olha, não havia, na minha época, quando era presidente da Câmara, não há agora. Maia foi para Record? Hã? Rodrigo Maia foi para Record? Porque sumiu, né? Porque quando a pessoa some, a pessoa vai para Record, né? A pessoa morre e vai para Record. É meio que dá no mesmo, Só morrer e ir para Record. Ele era o presidente da Câmara, agora não é mais, então ele não aparece. Mas eu acompanho ele no Twitter e ele deu entrevista para algum órgão aí de imprensa dizendo isso, que não havia na época dele condição, porque não havia maioria no Congresso contrária ao governo, como não há ainda. Quer ver uma prova de que não há? Durante o depoimento foi do Weingarten? Não, acho que foi do Carlos Murilo. Foi um desses dois. O Bolsonaro estava em Alagoas, na terra de Renan Calheiros, relator da CPI, inaugurando obras do governo estadual de Alagoas, o filho de Renan Calheiros, Renan Filho. Estava Bolsonaro, olha o nível, meu irmão. Fernando Collor, Bolsonaro e o atual presidente da Câmara de Deputados Federais, Arthur Lira. Esses dois que eu citei, Fernando Collor e Arthur Lira, são daquele lugar. Então tem uma guerra ali entre Lira, Renan, Collor, tem uma guerra ali para ver quem manda mais em Alagoas. Estavam os três, Collor, Bolsonaro e Lira. Lira é o presidente da Câmara. Bolsonaro é um sujeito raso intelectualmente. Intelectualmente ele é raso. Politicamente ele é muito esperto. O problema é que por ele ser um sujeito que não gosta de democracia, ele tem a postura radical desde sempre. Lá nos anos 90 ele dá uma entrevista, era o governo de FHC, ele dá uma entrevista dizendo que tinha que fuzilar a FHC, dizendo que tinha que matar a FHC. Ele sempre teve isso, sempre teve essa postura. Mas assim, ele é muito esperto. Então ele está dando um recado ali, olha, não adianta vocês ficarem com essa CPI, porque o presidente da Câmara de Deputados Federais, da Câmara Federal, está aqui comigo, inaugurando uma obra que nem é minha, que é do governo do filho de Renan Calheiros, que está aí querendo me foguetar. Foi um sinal. Aquilo é um sinal. Está evidente que é um sinal. As pessoas esquecem, Santiago, que Bolsonaro foi deputado por 28 anos. Por mais burro que seja a pessoa, e eu não acho que o Bolsonaro seja burro, é exatamente isso. Ele não tem refinamento, ele não tem traquejo, mas burro não é. Mas assim, ele teve 7 mandatos como deputado federal. Então ele sabe o caminho das pedras. Exatamente. Então eu concordo com você. Acho que não há, porque o impeachment no Brasil está associado à popularidade. Né? Está associado à popularidade. Precisa ter isso. Foi o caso de Dilma recente, né? Em 2013, o impeachment de Dilma começa em 2013. Ela cai em 16, mas em 13 é que começa a derrocada dela. E aí, junto com a crise econômica, tem esse detalhe também. Crise econômica. Não há ainda um cenário de crise econômica no sentido das pessoas. Tá uma situação muito escrota para o povo brasileiro. Nisso aí eu discordo de você, porque tem que comparar os dados. A gente pode até fazer isso para a semana que vem. Os dados de 2016 de agora, eu acho que eles são piores. Mas o bolsonarismo, com a pauta moral, ele consegue dissimular não os números, mas o efeito desses números. Sim, eles mas eu acho que não é só isso, não. Não é só isso, não. Eles criam uma cortina de fumaça porque assim, a situação econômica é ruim. O desemprego é alto, o auxílio emergencial voltou. O mais alto, salvo engano, é R$375, mas a grande maioria das pessoas não vai receber o mais alto. Vai ficar na faixa dos 250.
tá? Então, essa é uma das coisas que eu ainda não entendo, como é que com todo esse cenário econômico desfavorável, tá? Uhum. Ele ainda mantém esse alto índice de popularidade. Tem outras explicações, ou em outro momento a gente aprofunda nisso. Mas eu acho que a gente consegue ter uma noção mais ou menos aqui. Quando eu estou falando de crise econômica, eu estou falando de crise estrutural. Uma crise estrutural não há. Você está entendendo? Perfeito. Há uma continuidade de uma crise que começou lá atrás e que ela vem piorando, sim, por causa da pandemia e por causa da postura do governo federal. Isso é fato. Agora, estrutural foi lá. Foi lá. Eu tenho parentes que perderam emprego naquele momento. Nem que perderam, Bruno, vou dizer uma coisa pior. Talvez tão ruim quanto perder emprego. É você começar a ter uma baixa de salário. Pessoas que trabalhavam para empresas, por exemplo, eu tenho pessoas que são conhecidas minhas, que trabalhavam para empresas terceirizadas à Petrobras e que ela começa a descer de cargo porque era uma forma de justificar o salário que ela começava a ganhar. A pessoa estava ganhando por volta de 5, 6 mil, saiu de lá ganhando 1.500. É estrutural. Eu estou falando de uma crise estrutural. Foi lá atrás. Alta de preço, inflação, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. A gente talvez vai ter isso estruturalmente, pode ser que tenha no ano que vem, estruturalmente. Eu tenho lido alguns economistas falando sobre isso. Talvez estruturalmente aconteça. Mas também talvez aconteça o contrário. Não tem nada certo ainda. O detalhe é que também tem um outro detalhe aí que você estava falando, né, que você não consegue entender como é que diante desse cenário. Eu acho que acontece o seguinte. Lembre por qual motivo o Bolsonaro é eleito. O que é que ele alimenta no discurso dele? O discurso antipetismo que passa por anticorrupção. Não é isso? Passa por acabar com a crise econômica que acontece no governo do PT. Passa por segurança pública, que depois a gente vai discutir isso aqui, que é o que eu digo sempre, a gente conversa muito sobre isso, é a negligência do PT em relação à segurança pública no Brasil, durante todo o período que esteve no governo. Então isso fez parte da pauta de Bolsonaro. Então, repare, o povo brasileiro tem uma tendência, tanto macro quanto micro, no que diz respeito à política e às eleições, tem uma tendência a dar uma segunda chance. Repare que em Salvador a gente teve um prefeito aqui chamado João Henrique, que já no primeiro mandato foi um desastre. E o cara conseguiu se reeleger. Por isso que existe o risco do Bolsonaro se reeleger. Não é só o bolsonarismo, tem isso que você falou, eu concordo. Tem o bolsonarismo, tem as fake news, tem tudo isso. Tem a pauta moral, que ele usa e abusa dessa pauta moral. Agora, tem esses outros elementos, que acaba que o povo fica esperando assim, ó. Não, vamos ter paciência, pode ser que ele consiga. Ele também faz a pose do outsider, né? Que é aquele cara, eu não tenho nada a ver com esse negócio de política. Aí, ó, tá vendo? Eu não faço essas picuinhas, não faço isso, faço isso. É o STF, ele sempre encontra o inimigo, né? Ah, não consigo fazer porque o STF não deixa. Não consigo fazer porque esse fulano não deixa. Que funciona esse tipo de discurso. Isso me lembra muito a doutrina de segurança nacional, certamente ele está inspirado, que é a doutrina que balizou a ditadura militar. Sim. Você sempre tem um inimigo interno e externo. Ele já elegeu a China como inimigo externo e o inimigo interno dele é variável. É a esquerda, é o STF. Não é mais a Câmara, né? Engraçado, né? Não é mais o Legislativo, né? Deixou de ser. Não é o Senado, não é mais a Câmara. O Senado ainda é. O Senado agora é. Exatamente. Agora a Câmara de Deputados não é mais. Já foi, né? Não é mais. Mas assim, voltando aqui à questão da CPI. A gente vai ter aí mais 3 depoimentos essa semana. Terça-feira, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Só de falar o nome dele eu já quero dar risada, porque... Rapaz, posso fazer um parênteses aí? Quem teve Celso Amorim, quem teve Patriota, quem teve Recupero, sabe? Quando você olha, independente de formação política, mas quando você olha o nível intelectual dos caras, o preparo que esses caras tinham, o Roberto Silveira, que esteve na OMC, também a cria do Itamaraty, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, o Guimarães Rosa, tá? Então, quando você olha, e aí você vê Ernesto Araújo, bicho. Mas ele foi expurgado, né? Teve aquela confusão lá e ele foi expurgado. Só que aí tem um detalhe.
Ele possivelmente vai ser o depoimento na CPI, que vai ser o depoimento mais, possivelmente, eu não acho que ele tenha saído magoadinho, ele possivelmente vai ser o depoimento mais efusivo em defesa do governo, em defesa de todo esse discurso lunático de antiglobalismo, que ele vem da escola de Olavo de Carvalho, né? Que tem esses valores aí que eles acreditam. Então é o seguinte, vai ser na terça-feira o depoimento dele. Possivelmente vai ser um depoimento complicado, vai ser uma confusão, vai ser um bate-boca, porque vão partir para cima dele. E vão mesmo, porque o Weingarten, com aquela carinha de santo dele, mas o Weingarten sempre teve uma postura de antipolítica, de bater nos políticos, de falar mal, né? Então, ali também os caras estão ali para se vingar, sabe? Aquelas raposas ali do Senado. E vão fazer isso com o Ernesto Araújo. Com certeza vão fazer. O outro depoimento é do Pazuello. E aí tem um detalhe, não sei se você acompanhou, Bruno, acho que é bom de falar aqui. O do Pazuello, a gente viu que o Pazuello entrou com habeas corpus, né, no STF. Não foi ele, o que já começa aí pelo absurdo. Foi a Advocacia Geral da União. Um absurdo. Não existe isso. O cara não é mais ministro. Não tinha cabimento a Advocacia Geral da União entrar com um pedido de habeas corpus pro cara. Por aí você tira, como tudo é feito desse jeito, na bagunça nesse governo. Mas aí a AGU entra com esse pedido, o Lewandowski aceita. Lembra que a gente conversou isso, não foi, Bruno? Você queria entender porque é que o Lewandowski... Eu falei, o Lewandowski aceita porque, além de ser contemporizador, é aquele cara que, né, fica segurando a onda. Mas eu acho que a forma como ele aceitou, ele botou um esparro ali. Sim. Porque ele entendeu que é o seguinte, embora no pedido para Pazuello ir depor, no pedido da CPI, não fica evidente que ele está ali como acusado ou como testemunha. Mas, obviamente, que como ele está diretamente relacionado ao Ministério da Saúde, porque era o ministro da Saúde, é evidente que, em certa medida, ele está sendo visto ali como um acusado. Um acusado. Por mais que formalmente ele seja uma testemunha. Isso. Então, o Lewandowski é isso, né? Direito é um pouco isso também, né? Você tem que entender a circunstância. Não dá para ser ao pé da letra. Mas tem um detalhe. No documento em que o Lewandowski aceita o habeas corpus, ele diz o seguinte: o depoente tem direito de ficar calado sobre si mesmo. As perguntas que se refiram a si, a ele, a Pazuello, ele pode ficar calado. Ah, meu velho, quando os senadores leram isso, certamente começaram já a meter as perguntas tudo relacionado ao governo federal. Eu imagino o Renan dando uma gargalhada quando leu isso aí. Então, meu velho, vamos partir para dentro de Pazuello, viu? E aí ele vai ter que falar. Ele pode sair preso de lá. Aí talvez seja uma situação que não tenha jeito. Vamos ver. Eu não tô, bola de cristal, não. Estou só fazendo algumas elucubrações, tentando entender como é que pode ser esse depoimento dele. Eu ouvi dizer que ele estava juntando provas. Né? É quarta, não é? É quarta-feira, 19. Quarta-feira. Na quinta vai ser a Capitã Cloroquina. Rapaz, que negócio, viu? Capitã Cloroquina. Maíra Pinheiro. Que é, olha o cargo da mulher, secretária de Gestão de Trabalho de Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Acredite, em plena pandemia, pior, em pleno colapso do sistema de saúde de Manaus, no Amazonas, esta senhora estava se juntando, ela foi a pessoa que criou uma comissão de médicos para defender a cloroquina como medida preventiva contra o coronavírus. Esta senhora criou postagens defendendo a cloroquina, fez vídeo defendendo a cloroquina, ela vai lá depor. Talvez seja... E agora fizeram entrevista não. Ouviram ela nos bastidores aí, ela já está dizendo que ela nunca fez nada disso, é outra que está tirando da reta, né? Se saindo para não levar porrada. Porque a CPI vai ter, como eu falei, o depoimento do Carlos Murilo, em certa medida, ele é o mais contundente no que diz respeito a comprometer a CPI. A de que a CPI precisa dar uma satisfação à sociedade. Então, assim, no mínimo, isso vai respingar lá no resultado da CPI, no relatório do Renan Calheiros, vai ter que respingar no Ministério da Saúde, possivelmente no Pazuello, no Weingarten, que já está aí, todo lenhado, no Pazuello, se não pegar no governo. Se pegar no governo, possivelmente não vai ser via impeachment. Porque, pelo que eu lembro que você me falou na semana passada, passa pela PGR, não é isso? Para o pedido de impeachment. Porque o foro do presidente
no Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Que é Augusto Aras. Então vamos pensar. Você sabe que a opção de Bolsonaro para a indicação do Supremo, que vai abrir uma vaga agora no final do ano, né? Abre uma vaga. Estão ligando Celso de Mello, né? Isso, vai abrir essa vaga. A opção de Bolsonaro é André Mendonça, o atual ministro da Justiça. André Mendonça. Tá. Então pense, o que é que Bolsonaro pode fazer? Desiste de André Mendonça, indica Aras. O que dizem aí em Brasília é que Aras está esperando essa indicação. Se ele indica Aras vai acobertar ele e não vai aceitar o pedido de impeachment da CPI. O que pode acontecer, a depender da circunstância, não é bola de cristal, estou fazendo só uma leitura. Uma conjectura. A interdição do presidente da República. O que a CPI pode constatar é o que está constatado no documento que foi encaminhado ao STF por juristas e advogados do Brasil, incluindo aí o Renato Janine Ribeiro. Está entre essas pessoas que assinaram. O mais alto gabarito, ex-ministro da Educação. Isso. Então, mas é assinado, a maioria são juristas que assinam, em que eles entram com um pedido no STF, para o STF encontrar um remédio jurídico, como eles falam, para interditar o presidente. E eles deixam claro no documento, não se trata de crime. Não se trata de crime. Se trata de uma pessoa que não está dentro da sua capacidade de faculdade mental para estar no cargo em que ele está. Lembrando só uma coisa. Trump passou por um processo semelhante no final do governo. Foi, exatamente. Então pode haver um fato histórico aqui no Brasil. Pode ser um presidente interditado. Como você sabe, eu lido com depressão, tal, já há mais de 10 anos, e eu já fiz análise. Tenho alguns amigos que cursaram psicanálise, e alguns deles já aventaram essa possibilidade. Sim. Tá? Não sou profissional da área, estou apenas reproduzindo que alguns amigos que trabalham na área já disseram que existe essa possibilidade, sim. Tá? E uma vez o presidente ser interditado. Isso. Eu estava tomando uma cerveja com um psicanalista e um advogado. Tá? Estava num grupo grande. No grupo grande, tinha os 3 professores, só que um deles atua como psicanalista à noite e o outro formou em Direito e advoga. Tá? E advoga muito, inclusive, para servidor público. Ele especializou-se em Direito Administrativo, como ele é servidor público, ele advoga muito para servidor público. E a gente comentando, o advogado dizia que, pelo que ele se lembrava das aulas de Direito Constitucional, tem caminhos, ele não soube apontar de cabeça, porque não é a área de atuação dele, ele atua com Direito Administrativo, e, assim, é algo que pode vir a surtir efeito, sim. A CPI pode ser um caminho para que isso aconteça, né? Tá. Vamos falar quem pode derrubar Bolsonaro? Eleição de 22, embora esteja muito cedo, mas já tem gente se colocando candidato, né? Tem pesquisas. Santiago, você sabe que, assim, eu tenho mestrado em ciência política, e na minha formação em ciência política, ficou muito nítida para mim, é que é muito cedo para se falar de eleição, mas eu justifico o nosso tempo dedicado a isso, porque uma das estratégias que Bolsonaro tem usado para se livrar da CPI é pautar a eleição. Sim. Então, eu acho cedo, porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas a gente pode já observar o quê? Algumas tendências, que eu acredito que seja isso que você quer fazer. Tá? Isso. Vamos lá. Conduz aí. O primeiro ponto que mais me chamou a atenção, vou me basear principalmente pelas pesquisas, né? Pela pesquisa do Datafolha, que aconteceram 2 ou 3. E na Datafolha, o Lula seria o candidato que venceria Bolsonaro. Sairia em primeiro no primeiro turno, mas não ganharia logo no primeiro turno. Indo para um segundo turno, ganharia de Bolsonaro. Isso não me chamou a atenção. Tem um número que está aí por detrás. Foi uma pesquisa gigantesca, ampla. Foi uma pesquisa feita no... Tem uma coisa que me chama a atenção nessas pesquisas, que eu começo a ver e que eu acredito que a estratégia do Ciro Gomes seja acertada. Tá? Que é Bolsonaro fora do segundo turno. Sim. Eu não estou cravando que isso vai acontecer.
Sim. Eu estou dizendo que isso é uma possibilidade. Uhum. Tá? Lula passar em primeiro e Ciro e Bolsonaro brigar voto a voto Para ir para o segundo turno com para ir para Lula. o segundo turno. E Sim. qual é a estratégia de Ciro que eu acho acertada? 3 porradas em Bolsonaro, uma porrada no PT. 3 porradas em Bolsonaro, uma porrada no PT. O que é que Ciro está fazendo? Deixando claro que o tom de Ciro nas críticas ao PT não tem sido críticas personalistas, mas sim críticas ao projeto político. Eu tenho uma grande admiração intelectual por Ciro Gomes. Eu acho que ele é um dos políticos brasileiros mais preparados, se não o mais preparado intelectualmente. Tá? Eu acho que desses candidatos, quem tem um projeto mais estruturado de país é o Ciro. Não só por escrever o livro. Escrever o livro é só um resultado. Ele juntou o projeto dele, publicou, tornou público. Então, eu acho que essa tendência ela é uma esperança para todos aqueles que, como nós, antes de qualquer coisa, eu sempre digo e vou repetir, o meu voto em 22 é em quem tiver chance de tirar Bolsonaro. 43% não sabem em quem votar. Mas aí tem uma coisa, só um momento. Aí tem uma tendência. Em 2018, a eleição se definiu no final. No final você chama... O que é final que você chama? O que é final? Na reta final da campanha. Existe uma tendência de cada vez as pessoas decidirem o voto mais tarde. Sim. Tá. Mas as pesquisas de 2000 e... Depois que o Lula vai preso, as pesquisas de 2018, elas já apontavam que o Bolsonaro iria para o segundo turno com alguém, e possivelmente alguém do PT. É porque a Haddad começa a crescer com o tempo. Não, concordo, mas eu digo assim, a decisão final se dá ali. Tanto que você tem eleitor que deixa de votar em Lula e vota em Bolsonaro. Sim, que mas eleitor com uma visão personalista. No caso de 2018, eu acho que a decisão que você está falando aí, que é no final, porque não teve muita diferença dos números que apareceram na pesquisa para os números finais, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Não foi tão grande a diferença. O que ficou evidente é que a decisão para o final foi a que prevaleceu em 18, foi a da abstenção. A do voto nulo e da abstenção. Foi um número altíssimo. E é um contingente aí que elege qualquer pessoa. No segundo turno, juntando... No segundo turno. Bruno, no segundo turno, juntando voto nulo e branco com abstenção, dá mais de 40 milhões de pessoas. São 40 milhões de pessoas. Mais de 40 milhões. E a diferença foi de 10 milhões de pessoas, não é? Pois é. Vamos um por um. Vamos ver Lula. O caso de Lula, por exemplo, que hoje já é elegível. Tá, Lula, para mim, óbvio, é quem tem o maior capital político, mas é quem também enfrenta mais resistência. Tá? Para Lula ganhar a eleição, ele tem que passar do primeiro para o segundo turno com uma grande vantagem, o que é possível. Porque quem não votar em Lula no primeiro turno, provavelmente não vote no segundo. Então, eu já vi eleições para prefeito em quem passa no primeiro e no segundo turno, prefeito e governador perde a eleição, por quê? Ele tinha um número bom de votos, mas ele tinha um número maior ainda de rejeição. Então, o caminho para Lula ser presidente do Brasil, pela terceira vez, é construir uma ampla vantagem no primeiro turno. Se não construir isso, perde a eleição. Eu acho que a relação dele com o Bolsonaro, saiu uma notícia, eu conversei com duas pessoas dentro dos bastidores do PT, que são de dentro da militância e de dentro do PT, filiadas de fato. Aí da Bahia, né? Daqui. Eu conversei com duas pessoas e elas me disseram assim, que duas coisas. Lula está temendo que Bolsonaro se dissolva por causa dessa CPI. Repare que Lula não tem mais falado em impeachment de Bolsonaro. Não. Lula não tem. Ele falava. Não tem. Coincidentemente, não é coincidência, é política, né? Desde que ele se torna elegível, ele não quer que Bolsonaro caia. Por quê? Porque para o PT interessa essa polarização. Para o Bolsonaro, eu já não acho que interessa. Eu acho que incomoda, dá mais trabalho para Bolsonaro, embora ele tenha a máquina na mão. Mas ele tem um governo desastroso. A construção de um governo aí, de um mandato, melhor dizendo, desastroso. Então, ele vai ter trabalho. Bolsonaro vai ter trabalho. Mas para Lula, interessa Bolsonaro vivo em 22. Não, tem uma coisa. Então, Lula não tá muito tranquilo. Lula não está muito tranquilo. Lula é um estrategista nato.
Lula é um político por excelência. Tenho o maior respeito em relação a isso. Só que Lula tem uma coisa, Lula é extremamente controlador. Bolsonaro estando em pé, estando no governo, é um cenário controlável. Exatamente. Exatamente. O que vem depois de Bolsonaro são incertezas. Se o Bolsonaro cai, você fala, né? Se ele cai o impeachment ou interdição, muda o tabuleiro todo. Muda o tabuleiro todo. Muda o tabuleiro todo. E aí, as peças vão ter que... O jogo vai começar de novo. Começa do zero, exatamente. E outra coisa, as pesquisas em que Lula aparece bem, o PT não está comemorando. A militância comemora, que é normal. Mas estou dizendo, o PT, a cúpula, não está ainda comemorando. Eles falam exatamente o que você falou aí. Eles sabem que há um alto nível de rejeição em relação ao PT, ao Lula. Repare mais aí que tem um número dentro dessa pesquisa que é importante ficar atento. Desses que foram perguntados, quase 50% evangélicos votariam em Lula. Eu fico muito sentido quando alguém vem com aquele discurso simplista de que todo evangélico é burro, de que todo evangélico vota em quem o pastor mandar. Nada. Tem muito evangélico que vota em quem ele quiser, independente do que o pastor mandar, e que é contra a ter campanha política na igreja, e que já trocaram de igrejas por conta disso. Já saíram de igrejas altamente politizadas, porque eles dizem assim, olha, minhas decisões políticas eu tomo fora daqui. Aqui é o lugar que eu venho cuidar do meu espírito, da minha fé, do meu encontro com Deus. Eu não quero debater política neste espaço. Mas esses números em relação a Lula, dos evangélicos com Lula, eles mostram, de certa maneira, que tem um legado que ficou do governo de Lula, porque tem uma relação, no Brasil ainda é uma relação, digamos, paternalista, né? É tudo muito personalizado. Então tem um legado... Rapidinho. O Bolsa Família, ele vai no contrassenso disso. Porque o Bolsa Família, ele é um programa em que a mulher tem um cartão. E a relação com o cartão é uma relação impessoal. Você não vai buscar o pagamento em nenhum órgão do Ministério da Cidadania. Né? Não, você tem um cartão em que você saca na lotérica ou na Caixa Econômica. Sim. Então você estabelece ali uma relação impessoal com o Bolsa Família. Tá? Lula é altamente personalista, mas ele teve o mérito, e aí eu vou dizer até a grandeza, de no principal programa dele, que é redistribuição de renda, a relação que foi construída foi uma relação impessoal, que é a ideal. Sim. Aí, então assim, ele tem um legado que é disso, que esses evangélicos reconhecem, e acaba que ele passa ileso pelo antipetismo, pelo antilulismo na mão dos evangélicos. Ele quer fortalecer isso agora. Tem um sinal que faz a gente entender que ele está querendo fortalecer isso. Essas mesmas pessoas de dentro do PT me disseram que já tem reunião de Lula marcado com algumas lideranças evangélicas. Segundo, ele quer, nesse momento, agora, que ele está construindo já a campanha dele, não estar muito próximo de figuras associadas ao alvo da pauta moral bolsonarista. Ou seja, o pessoal da luta identitária, que eu falo, né? O pessoal... Tanto que isso rendeu uma matéria no Intercept Brasil essa semana. O reclame por parte de lideranças de movimentos sociais, gays, LGBT em geral, mulheres e algumas pessoas do movimento negro reclamando porque Lula não sentou para conversar com eles. Que Lula só sentou para conversar com José Sarney, Eunice Oliveira, só gente boa. Né? Só conversou com Freixo, esteve com Freixo, esteve com aquele Alessandro Molon, Molon, grande parlamentar do PSB, esteve com Molon, esteve com o Fabrício, não lembro o sobrenome, que é do PS, que é da Rede do Espírito Santo, que é gay também, que é um Nogueira, será que é esse? Como? Fabrício Nogueira? Não é Nogueira, não. Esqueci o nome dele. Depois eu vou procurar aqui. Então ele tá conversando com a gente. Não conversou com ninguém ainda da liderança. Porque Lula aí é política, pô. Lula tá entendendo. Ó, eu não vou me aproximar porque aqui eu me queimo agora. Não posso queimar voto. Eu tenho que conquistar de novo essa turma. Porque essa turminha, a turminha do movimento identitário, vai estar com Lula em 22. Vai votar em Boulos, ok, mas não vai ser expressivo. Vai apoiar Lula. Em algum momento vai apoiar Lula. Então ele sabe, ele é voto garantido. É assim que ele pensa. É política.
Não estou colocando nenhum juízo de valor aqui. Não, É política. mas assim, É Lula é política. extremamente racional. É política. Agora, e Bolsonaro? Bolsonaro, como eu falei, você concorda que Bolsonaro não. Para ele não interessa, hoje, na situação que ele está, Lula ali no encalço dele, nem encalço não, Lula na frente dele nas pesquisas. Eu discordo. Eu acho que a principal chance de Bolsonaro ganhar a eleição é Lula contra está Lula. vivo aí, né? Você acha isso? Eu acho que ele vai. Aí ele vem para cima com toda a pauta moral, com todo o gabinete de ódio. Mas você viu qual foi o primeiro discurso dele sobre isso? Em relação a Lula? Exatamente. Lula só se elege se tiver fraude. Exato. Tá? Ele já começou agora. Então, nesse ponto, nós temos uma pequena discordância, o que é extremamente salutar. Eu acho que a chance maior de Bolsonaro ganhar a eleição é contra Lula. Eu acho que tem que ter uma outra circunstância aí, sabe qual é? Eu acho um superaquecimento da economia no que vem. Que pode haver isso, viu? Pode haver um aquecimento da economia. Você está entendendo por quê? Momentâneo. Por quê? Tivemos uma baixa por causa da pandemia. Se todo mundo vacinar, até dezembro vacinar, e tiver 70%, 80%, repara o governador daqui da Bahia, o Rui Costa, já disse que existe a possibilidade de haver carnaval em 22. Ou seja, eles estão contando que 70% a 80% da população brasileira esteja vacinada. Se isso acontecer, meu velho, reaquece a economia. É uma tendência natural. Outra coisa, tem uma demanda reprimida por lazer, o que é extremamente normal. Sim. Né? Isso vai aquecer a economia. Eu hoje bebo muito pouco, mas eu estou morrendo de saudade de ir num boteco, sentar, tomar uma cerveja, comer um X-colesterol, né? Sabe, uma bomba dessas calóricas, daquelas quintop veia, que não adianta fazer em casa. Isso é comida de boteco, né? Então, tô doido para sentar, jogar a conversa fora. E como eu, você tem centenas, milhares de pessoas. Algumas pessoas estão fazendo isso, mas tem muita gente que, como eu, está se cuidando, está evitando fazer esse tipo de coisa. Tá? E que quando puder e for seguro, certamente vai fazer, até no início, com mais costume do que vinha fazendo anterior à pandemia. Anterior à pandemia, a gente estava em situação estável. Né? Você tem uma demanda, as pessoas vão querer, e isso reaquece a economia. Então, o lazer, a cultura, morro de saudade. Eu estava conversando com meu primo, que eu estava almoçando com ele hoje. Estou morrendo de saudade de ir ao cinema, adoro ir ao cinema. Estou morrendo de saudade de ir ao teatro. Então, todo esse pessoal da cultura que vem sofrendo muito, quem curte show de música, independente do estilo. Vai aquecer tudo isso. Então, o desemprego pode cair. O desemprego pode cair ano que vem. Pode ter uma queda vertiginosa de desemprego. Natural, não é porque Guedes vai fazer uma mágica. Natural por conta da pandemia. E isso vai reverberar onde, pai? No bolso do eleitor, da eleitora. Aí o Bolsonaro pode ter chance a depender de como ele chegue lá em 22. E Boulos, Guilherme Boulos. Rapaz, Boulos é uma figura interessantíssima. Conversamos sobre Boulos semana passada, em que eu achava importante que Boulos saísse deputado federal ou senador. E você me chamou a atenção de que Boulos tem o mesmo perfil de Lula, de Juscelino, que são homens do executivo. Ele não tem interesse em... Tanto Lula quanto o JK disseram que os piores momentos de suas trajetórias políticas foram quando foram deputados. Ciro também. Tá? Ciro também, não é? Ciro são também. homens Ciro do executivo. Ser deputado. Então, mas eu não tem acho chance que nenhuma, né, menino? Não tem chance nenhuma. Não, como presidente não. Como presidente não. E ele sabe que para governador... Exatamente. Boulos tem chance de governador. Tanto Boulos quanto Haddad estão na liderança em São Paulo. Nas pesquisas. Qual seria a minha chapa do sonho? Boulos para o governo do Estado, Haddad para o Senado. Haddad é uma figura requintada intelectualmente, que pode contribuir muito no Senado. O Haddad, além de tudo, é um economista muito competente. Essa tabela FIPE que nós temos de veículos usados e novos, Haddad estava na equipe que criou ela. Então, é uma figura que, para além das questões acadêmicas, tem um viés prático de ter trabalhado no mercado e que pode contribuir muito no legislativo, tá? E até na construção de uma política econômica. Então, eu acho que Boulos, para a presidência carta fora do baralho, seria queimar um ótimo cartucho em outras instâncias e pode ser um excelente candidato ao governo de São Paulo. Lembrando uma coisa, qualquer
movimento em São Paulo interfere no plano nacional. Sim, mas o PT não vai largar o osso, não vai deixar de Haddad ser candidato. Eu ainda acho que o Haddad vai ser o candidato e vai querer empurrar que o pessoal bote Boulos para ser o vice dele. Não vai ter esse negócio de Haddad para senador, não vai ter nada disso. O PT, quando viu que é o governo de São Paulo, os caras abrem o olhão, irmão. Não tem como. Possível. Mas eu acho que depende muito dos acordos que foram feitos. Tá? Eu já ouvi gente da militância petista e próximo ao círculo de poder que esse é o momento em que o PT está mais aberto a negociar. Eu não acredito, não. Pode até ser verdade, eu estou entendendo. Beleza, eu não estou dizendo que vai dizendo na hora H, entendeu? Na hora H. Quando chegar na hora H, os caras abrem o olhão, fica tudo doido, irmão. Não bota, não. E faz sentido, é um país gigante, é um partido gigantesco. Partido vitorioso. Esteve nas eleições indo para segundo turno desde 89. Venceu 4. Então, mas eu acho que tudo isso, Santiago, depende muito da composição de outros estados. Diferente de outros momentos em que você negociava estado a estado, eu acho que diante da gravidade da situação, vai ser uma negociação em bloco. Sim. A negociação impera isso. Então, se de repente o PT abre mão de São Paulo, lógico que o preço vai ser altíssimo. Tá? Mas eu vejo essa possibilidade com a negociação em bloco e não a negociação para o Estado. Porque até aqui o que a gente viu? Você fazia a composição nacional e dizia que assim, cada Estado é uma realidade. Sim. O pau quebrava lá embaixo. Isso. Agora eu acho que não. Agora eu acho que a composição vai ser feita em bloco. Tá? Por exemplo, se o PT cede São Paulo para o PSOL vai ter que apoiar o PT uma porrada de lugar. Para compensar... Mas a cláusula... Mas olha só, eu faço uma ressalva. Existe a chamada cláusula de barreira, que está imperando desde a última eleição. E o que é que, para o pessoal entender, o que é que essa cláusula de barreira significa? Significa o seguinte: antes, se eu era do PT, se eu sou do PT, e tem a minha coligação com outros partidos, eu como candidato, candidato a deputado, a vereador, aí eu tenho que alcançar X votos, só que eu consigo alcançar o dobro. O restante todo de voto que ficou a mais, a sobra toda, eu podia distribuir para os coligados. Hoje não pode mais distribuir para os coligados. Eu posso distribuir somente para aqueles que são do meu partido. Isso faz com que o partido acabe criando opções de voto para o executivo só para puxar voto para o legislativo. Então é isso que eu acho até que a questão do bloco, que faria algum sentido a partir da circunstância política, que é isso que você está falando, sim. Mas se você leva em consideração a cláusula de barreira, porque é o seguinte, irmão, se o partido não consegue emplacar deputado, vereador, é menos dinheiro para ele, do fundo partidário. E o partido deixa de existir. É uma saída que o TSE encontrou para diminuir a quantidade de partido no Brasil. Lembremos, o Brasil tem hoje eu já me perdi de quanto partido tem. É mais de 33 partidos tem no Brasil hoje. Tem mais de 33 partidos. Minha última conta era 32, mas surgiu umas coisas aí. Eu acho que tem mais dois aí, 33, 34. Não sei, eu não boto muita fé nisso, não. Vamos para o terceiro ponto, para finalizar a conversa? Vamos. O terceiro ponto foi algo que a gente não falou semana passada e as minhas suspeitas se confirmaram. Tá? É o massacre em Santa Catarina, né? Na cidade de Saudades. Na cidade de Santa Catarina. Muito provavelmente tem coisa da Deep Web ou Dark Web aí presente. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos ajudou as investigações ali de Santa Catarina, da Polícia de Santa Catarina. E encontraram possíveis ataques idênticos a esse que estão pretendendo fazer no Brasil. Eles não afirmaram que é uma coisa acordada entre esse menino, o rapaz, e outros, mas que parece que é um tipo de discussão, de prática, que deve estar acontecendo dentro da Deep Web, que você acabou de falar. Fala um pouco, rapidamente, vamos explicar o que é Deep Web rapidamente, porque tem gente que não deve estar sabendo o que é. Deep Web é internet profunda, são fóruns e sites que você não consegue navegar pelo Google Chrome ou por qualquer outro navegador comum. Você tem meios específicos para isso. Tem que ter um mínimo de... Tem que ter graduação em hacker, né? Para mexer lá. Para chegar lá. Exatamente. E o que é que acontece lá dentro? O que é que acontece? Não, lá dentro você tem tudo que é de pior. Pedofilia. Tráfico de arma, pedofilia. Tráfico de gente. Tráfico de gente.
E você tem muitos fóruns misóginos e de extrema-direita. De supremacia branca. Supremacia branca. Você tem uma série, isso em vários países do mundo, de jovens brancos empobrecidos que acham que não tiveram o que merecem da vida. Tá? Jovens que têm dificuldade de relacionamento com as meninas e são chamados incels, que é celibatário involuntário. Isso. Celibatário porque não consegue se relacionar com as moças e mulheres da idade deles. E eles começam a criar uma misoginia. Lembrando que misoginia não é... Você tem misógino que é hétero. O que é misoginia? É ódio ao feminino. Então você pode ter um sujeito que ele odeia tudo que é feminino e ainda assim mantém relações sexuais com mulheres. Tá? Não tem nada a ver com a sexualidade. Por exemplo, você tem homens que eles transam com mulheres, mas que todo o afeto deles, toda a admiração é dirigida aos amigos. Com quem ele tem relações de amor, de carinho, de admiração, é com os amigos. Se esse rapaz tivesse conseguido uma arma de fogo, a tragédia teria sido muito maior. Volto a dizer, eu me comovo com o luto dessas 5 famílias, 3 crianças e 2 professoras, mas não teríamos apenas 5 famílias enlutadas se esse rapaz tivesse acesso a uma arma de fogo. Até um nível de racionalidade, de frieza absurda, porque o que o chefe do Corpo de Bombeiros falou foi que quando porque ele tentou se matar, né? Ele corta o próprio pescoço, mas não consegue alcançar uma veia de modo que venha a óbito. E durante o atendimento, quando ele estava na ambulância, ele pergunta para um dos bombeiros quantas pessoas ele conseguiu atingir. E ainda disse que estava planejando aquilo há mais de 10 meses. A família, encontraram na casa dele acho que R$11 mil, mas com a origem explicada, salários dele. Porque ele era um sujeito todo, né, fechado, ficava no quarto, conversava pouco. Isso. Aliás, uma coisa que me chama a atenção quando o jovem é capaz de maltratar animal, ninguém é obrigado a gostar de bicho, tá? Eu adoro cachorro, pode ser que em alguns momentos vocês percebam latidos ao fundo, mas uma coisa, por exemplo, minha mãe não gosta de cachorro, mas minha mãe é incapaz de maltratar. Minha mãe não teria na casa dela. Quando ela vê a minha, até brinca com as minhas, interage, tá? Mas assim, minha mãe gosta de planta, cachorro destrói planta, então ela não teria cachorro na casa dela. Não se trata de gostar ou não gostar, mas quando o sujeito é capaz de maltratar o cachorro, isso indica que ele tem uma personalidade propensa a ser agressivo com qualquer pessoa que seja mais vulnerável. Então me chamou a atenção a misoginia. E nesses fóruns, esses caras são exaltados. É quase uma guerra santa. Tá? Então eles são honrados, eles trabalham muito com essa noção de honra, de que tem que ser um herói. Então você tem muito heroísmo nos fóruns da Deep Web. Eles exaltam os autores de massacres passados, como Suzano, como Realengo. E então eu acho que a ponta de lança disso aí é o bullying. Vamos de dica cultural então, Bruno, agora? O que você indica aí? Eu, por conta da depressão, tive um período afastado da leitura, e esse amigo que compartilha o espaço aqui comigo me deu como dica recomeçar pelos contos. E eu segui essa dica, e foi uma coisa importante que eu vim retomando o meu apreço pela leitura, coisa que eu sempre tive. Então hoje eu vou indicar esse livro de contos do Gabriel Garcia Marques, 12 Contos Peregrinos. São contos fantásticos. Nas minhas próximas dicas culturais terão outros livros de conto, porque o conto ele permite que eu leia 1 ou 2 contos por dia, sem me cansar muito. E, por exemplo, a literatura, quando você tem um texto em prosa, você vai lendo, aí você tem que parar de ler, você tem que arrumar um ponto para parar de ler, para que a retomada da leitura seja mais tranquila. Então você lê até o final de um capítulo, até o final de uma parte, e você fica ali naquele jogo de cintura. O conto não. O conto, aliás, eu acho muito mais difícil, que deve ser muito mais difícil escrever um conto do que um romance em prosa, porque o conto você tem que dar conta
do começo, meio e fim. Uma paulada só, como dizem, né? E enquanto o livro você tem outros recursos narrativos, mas assim, não sou escritor, não, estou falando como leitor. Então, minha dica cultural de hoje é esse livro do Garcia Marques, 12 Contos Peregrinos. Fantástico. Eu costumo dizer, ultimamente, eu tenho dito assim, que a única literatura contemporânea que me interessa é a que eu escrevo. Mas eu faço concessões. Aqui é uma das concessões que eu faço. Você está conseguindo ver aí? Que a luz aqui está... Não. Chama-se O Exercício da Distração. É um livro de poemas escrito por Kátia Borges, uma poeta baiana. Das poucas concessões que eu faço da literatura contemporânea. Muito boa poeta. Não é poeta da métrica, isso não é nenhum demérito. Estou só dizendo que o mérito dela... o mérito dela é o fato dela fazer poemas que é o que me interessa em poesia, no caso, né? Poemas que têm um poder de síntese, no poder da palavra, né? O poder de sintetizar o que está para dizer ali. E... Rapidinho, isso é o que me interessa em poesia, como você bem sabe. Eu não sou um leitor assíduo de poesia, né? Aliás, gosto muito de Vinícius de Moraes. Me aproximei de Vinícius através da música e depois fui chegando para a obra de poesia. E os poetas que me interessam são justamente aqueles em que tem um recado, em que deixam algo a dizer. Kátia dá esse recado. Ela tem algo a dizer, e esse é um livro extraordinário de poesia. O Exercício da Distração, lançado pela Penalux, uma editora independente. Se você vai no site da Penalux, você consegue adquirir esse livro. E procurem Kátia Borges na rede social. É uma grande poeta. Eu tenho outros dela também aqui, que eu estou colecionando os livros dela. Ela lançou outros livros de poesia aqui. Tem um de contos, tem esse aqui, ó, O Escorpião Amarelo, que é um livro de contos. Eu já vi esse livro. É uma coleção da P55, que é uma editora daqui de Salvador. São Selvagem, que é poesia, e Uma Balada para Janis, que no caso é Janis Joplin. Mas e ela escreveu um recente, ela lançou um recente de crônicas. Mas esse aqui é o último dela, o mais recente, O Exercício da Distração, Kátia Borges. Eu estou sempre, porque poesia é assim também, ó. Poesia é importante estar sempre lendo e relendo, lendo e relendo. Eu estou sempre relendo os poemas de Kátia Borges, principalmente desse livro, O Exercício da Distração. A poesia você tem que consumir ela. Né? E é isso, é lendo, relendo, lendo, relendo. É assim que funciona. Fechamos por aqui, Bruno? Fechamos por aqui. Então ratifique aí o bordão. Se gostou, mande para os amigos. Se não gostou, mande para os inimigos, mas mande para alguém. Valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu.